Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Marcos do Ateliê Oriente. Desde o começo da pandemia, eu e a Kit Paranaguá, a gente tem feito uma série de entrevistas com pessoas da fotografia, do cinema, das artes visuais, pessoal da imagem. Numa dessas entrevistas, a gente tratou de um tema, de uma questão que atravessa o cinema, a fotografia, as artes visuais, a criatividade como um todo, que é a luz. E quem melhor para falar da luz do que um homem do cinema, um homem da fotografia, um homem da imagem, um homem da luz? Então, fizemos um pequeno recorte de uma entrevista, de uma live que fizemos com Walter Carvalho, e é isso que a gente gostaria de apresentar aqui a vocês. Walter Carvalho e a luz. Eu queria te perguntar isso. Como é que se dá, como é que você pensa a luz? Porque como é que você pensa a luz no cinema e como é que você pensa a luz na fotografia? Que são dois tipos de luzes que eu imagino diferentes, ou não? Paulo, eu acho que o princípio da luz, a questão, digamos, o ponto de partida, digamos, da luz, ela é sempre o mesmo, né? Quer dizer, na televisão, no cinema, na fotografia. Eu acho que, na verdade, tanto o cinema, como a fotografia, como a televisão, elas são filhas diretas da pintura. Em particular, eu acho da Renascença, né? A partir aí da perspectiva e tal, eu acho que aí se dá os primeiros repórteres, os primeiros fotógrafos, os primeiros cineastas. Giotto, para mim, tinha uma noção da questão da psicologia, do enquadramento, da profundidade, da cor, da narrativa, né? Então, eu acho que todo o princípio da luz que se estabeleceu na sua representação bidimensional, como eu disse, televisão, cinema e fotografia, a mãe disso tudo é a pintura, é a Renascença. São os primeiros pintores, os primeiros pintores da Renascença são os primeiros fotógrafos da história, na minha opinião. Uhum. Se a gente for um pouco mais radical, se a gente for para a mitologia, né? Prometeu. O que Prometeu fez, né? Prometeu roubou o fogo de Zeus e entregou aos mortais, entregou aos homens, né? Ou seja, o Prometeu ele levou o conhecimento. O fogo, o que é? O fogo é a luz. O fogo é a luz. Quer dizer, os pintores, dois exemplos muito rápidos assim. Os pintores da própria Renascença pintavam muito influenciado pela luz do dia, porque a noite era muito escura, não havia luz, tá certo? Há quem diga que os primeiros projecionistas da história tenham sido os pintores das cavernas, né? Lascaux, por exemplo, né? Que pintavam com tochas na cabeça e a projeção das imagens que eles iam cavando na pedra, ou esculpindo, ou esculpindo, porque tinha também a inscultura, né? Tinha a Uhum. escultura, tinha a inscultura na pedra, e também as pinturas rupestres, elas se mexiam nas paredes das cavernas, nas pedras, elas se mexiam por causa do movimento da chama. Há quem diga que isso, acho que é o Arlindo Machado, que fala que são os primeiros projecionistas da história, Ah, né? Já projetavam uhum. imagem. Eu acho que esses homens eles estavam possuídos pela imaginação. Por que eles não pintavam fora da caverna? Por que eles iam para o escuro da caverna, né? Curiosamente, quer dizer, o fogo devia ser uma coisa que atraísse, que é o fogo de Prometeu. Deus, quando fez o mundo, falou assim: faça-se a luz. Goethe, na hora da morte, falou luz, mais luz, né? Quer dizer, é engraçado que Deus fez a vida, fez o mundo a partir da luz, e Goethe pediu luz na hora de morrer.
Nós, artistas da imagem, né, os cineastas, sobretudo, os fotógrafos e tal, são semideuses, porque a gente trabalha com a luz, a gente está sempre criando. E a luz é fogo, né? A luz, eu sempre que eu posso, eu acendo uma vela com cheiro em casa, assim, porque a presença do fogo é um estímulo, ele queima o que não está bom. Você trabalha com matéria e com abstração quando você está com a luz. Você trabalha com a matéria porque você tem um objeto. E você trabalha com a abstração porque você tem que representar aquele objeto no espaço. O tempo me ensinou uma coisa assim: tem três maneiras de você pensar como fazer a captação de uma determinada imagem, de um determinado objeto. Pelo processo empírico. O processo empírico talvez seja o mais complexo deles todos. Qual é o processo empírico? Você está diante da cena ou diante do objeto e aí você começa a dizer, não, eu vou botar uma luz aqui e depois eu boto outra ali, porque aí o fundo eu ilumino com essa aqui. E essa aqui eu... Aí você começa a procurar o lugar da luz. Esse é o processo empírico. Ele é complexo porque você pode passar o dia inteiro e não achar o lugar. Porque cada momento que você põe a fonte de luz, o fogo do Prometeu, você tem uma surpresa. Porque toda vez que você acende uma fonte de luz, você acende junto uma sombra. A sombra é outra questão da história da luz. Complexa, bastante complexa. Diante disso, você descobre a maneira mais, digamos, mais correta, talvez menos criativa, mas mais correta de chegar ao seu desejo final, que é o processo mecânico. O processo mecânico, o que é o processo mecânico? Fill light, kill light e backlight. O triângulo que surgiu lá na Renascença, né? Você, para recortar o objeto do fundo, você coloca um contraluz. Para encher essa imagem, para que você enxergue todo o quadro, digamos assim, você faz um fill light, né? Uma luz que preenche tudo. E aí você faz o key light, que é uma luz que a gente costuma chamar de luz-chave, ou luz de recorte, onde você recorta o objeto. Então, esse é o processo mecânico. Esse processo, ele é muito objetivo, ele vai direto ao assunto, porque você não tem erro. Fill light, backlight, key light. Porém, ele é menos criativo. O processo analítico, eu tenho algumas maneiras. Eu vou dizer duas, por exemplo. Eu chego num lugar, eu chego num ambiente, tem uma janela, então eu tenho uma fonte de luz. Tem um abajur, eu tenho uma fonte de luz. Então, o que eu faço? Eu faço a luz invisível dessa janela e a luz invisível. Por que eu estou chamando de luz invisível? Porque a luz do cinema, a luz da fotografia, é a luz que você não vê. Se você fizer uma comparação rápida com o teatro, você vai perceber que no teatro, quando você assiste um espetáculo, você vê todo o aparato da iluminação do teatro. Você vê todo o grid de iluminação do teatro e toda a ação dos refletores que acontece na cena. Estou falando do teatro italiano, teatro de palco, teatro de plateia, tá certo? Inclusive que às vezes fazem parte do próprio cenário, né, Valdir? A gente acaba fazendo parte do próprio cenário, tá certo? Então, no cinema, esse grid de iluminação, ele existe, ele está lá, igualzinho no teatro, tá certo? Só que você não vê. Por exemplo, quando um ator acende um abajur, o espectador no cinema jura que ele acendeu aquele abajur. Não, ele acendeu a luz invisível do cinema. Ele acendeu uma luz que aquele abajur precisa ter uma intensidade e uma posição dentro da cena para que o filme veja aquele abajur daquela forma, para poder o espectador ver daquela forma. Mas vendo fisicamente a luz desse abajur, é uma luz que só serve para o cinema. Ela não serve para você viver em casa, tá certo? Então, esse processo de você olhar as coisas, eu tenho uma tendência,
Talvez isso tenha sido no decorrer do meu processo de trabalho, de fazer muitos trabalhos, eu tendo a ter uma fonte de luz só. Porque a coisa mais interessante é o Sol, né? Apesar de ter uma visão, o Sol não vê a sombra, né? Ele tem uma visão da Terra que não tem, ele só vê a luz, né? Isso é um problema para o Sol. Eu tendo a trabalhar com uma fonte, porque quando eu trabalho com uma fonte, eu posso controlar melhor a sombra. A sombra é um problema. Quando você acende uma fonte de luz, você provoca uma sombra. Quando você acende duas fontes de luz, você provoca duas sombras. E assim sucessivamente. Se você acende 10, você tem 10 sombras para você lidar com ela, trabalhar com ela. E a sombra é a imagem de uma imagem. Ela existe. Ela é uma pegada. A gente pode dizer que é uma pegada, né? É uma pegada. Toda sombra, todo objeto tem uma sombra. Se o objeto não tiver uma sombra, é porque ele não está sendo visto. Porque para ele ser visto, o Fellini falou uma coisa interessantíssima, falando assim, sem luz não há imagem, e sem imagem não há cinema. Eu já fiz esse exercício, inclusive, na prática, profissionalmente, dentro da televisão. Eu apaguei tudo, inclusive a luz de serviço do estúdio, e mandei acender um abajur, e mandei acender uma luz do corredor, e mandei acender uma luz no fundo, que você vê a cozinha, e uma luz de um abajur no sofá. E falei, a luz é essa. Então, tinha 50 refletores, eu acendi 4. Então, se você começa do zero, se você começa do nada, se você começa do escuro, você, ao acender as fontes de luz, você começa a desenhar alguma coisa da representação do que você está vendo, porque a luz nada mais é do que você levar para o plano bidimensional a representação da tridimensionalidade do mundo real. Eu nunca parti da sombra, a não ser em determinado filme que eu fiz do Rui Guerra, chamado Veneno da Madrugada, onde eu utilizei muito a questão da sombra na narrativa. Não há nada mais fácil do que você chegar à beleza pelo aparato técnico, pela construção desse aparato técnico. Não há. É fácil, eu acho fácil. Eu entendo que é fácil, num certo sentido. Agora, não há nada mais difícil de que você, com esses mesmos elementos, atingir a narrativa. O que é que você subordina aquela luz à tua história? Aí é difícil. Fazer a beleza é fácil. Agora, fazer a narrativa a partir da subordinação que você faz da imagem entendida aqui como luz, para contar uma história, aí reside uma dificuldade que até esquentei. Uma coisa na construção da imagem com relação à luz, muito curiosa, muito interessante, que é a luz ficcional e a luz da reportagem. Eu diria que a luz da reportagem é a luz do presente, é a luz frontal. Você, que foi uma pessoa que trabalhou com imprensa, sabe que o flash é a luz frontal. E o flash é o elemento do uso do fotógrafo na fotografia jornalística. No cinema, quando tinha o jornal do cinema, o cara colocava a câmera, o cara ia do lado da câmera, bum, acendia um refletor, bum, iluminava. Então, esta câmera tem uma imagem imaculada, porque ela não vê a sombra, ela só vê o iluminado, não é isso? Então, essa luz é a luz que eu chamo a luz jornalística, é a luz do presente, é a luz aqui, agora, é a luz que vai estar no Jornal Nacional, que vai estar nos jornais,
no telejornal, que no cinema não tem mais, já teve. A luz ficcional... Canal 100. Canal 100, era, né? Então, a luz ficcional é uma luz lateral, é uma luz elaborada, é uma luz da imaginação. Não é uma luz, ela nunca é uma luz frontal, ela é uma luz lateral, ela vem da imaginação. Porque quando você ilumina um rosto, é isso, aí é opinião minha mesmo, quer dizer, eu estou falando de uma maneira genérica, mas a minha opinião, quando você ilumina um rosto, se você ilumina esse rosto frontalmente, com a luz que eu falei jornalística, você obriga esse ator, esse personagem, dobrar a sua capacidade de transmitir com o seu zogmático, com os seus músculos, a emoção que ele está sentindo, porque ele está velado, ele está todo iluminado. Quando você faz uma luz lateral, que aliás parece com essa que está aqui comigo, aqui, você esconde uma parte do objeto que precisa se expressar. Então, ele pode se esconder atrás de uma parte, ele pode se esconder nesta parte da luz que não ilumina, e ele se protege. Então, a luz no cinema não é para iluminar, a luz no cinema é para proteger o ator. Eu tirei essa ideia quando eu vi a cruz andina no Peru. A cruz andina, você sabe que ela tem várias representações, ela tem sempre a mesma gestalt, mas ela é um oráculo, ela é um calendário, ela tem uma relação com a natureza, e isso me interessa em particular, entendeu? Eu não uso como é que chama isso? O GPS para saber onde o sol se põe. Eu pergunto sempre ao caboclo da região: onde é que o sol se põe aqui? Porque Ele sabe, quando ele põe atrás daquele coqueiro, ele não está dizendo onde o sol se põe. Ele está me passando uma sensação que é atrás daquele coqueiro. Isso me ajuda na criação, compreende? Então, a cruz andina, ela com essa quantidade enorme de representação que ela tem, uma delas, que é quase uma parede, né, que tem lá em Machu Picchu, que é uma parede, uma pedra muito grande, que a cruz andina ela está construída pela metade. Ela foi esculpida, literalmente esculpida na pedra pela metade. Mas tem um momento do dia que o sol, ao projetar, ao iluminar esta parte dela, projeta nela própria o lado que não está construído. Então, o sol, a luz, o fogo de Prometeu, completa a figura da cruz andina. Quer dizer, o sol como fonte de energia, como fonte de iluminação, completa a luz andina, ou a sua imaginação. Compreende? Então, a luz no cinema, a luz da fotografia, eu acho que ela tem que estimular alguma coisa da imaginação do receptor. Porque eu vejo através da tua subjetividade. O que eu vejo é através da tua subjetividade. E é isso que me interessa de uma maneira mais geral no meu trabalho. Sempre que eu estou trabalhando num roteiro, eu divido a construção do espaço, que eu chamo de construção do espaço matemático, e o que eu chamo de construção do espaço pictórico ou poético. O que é o espaço matemático? São as questões técnicas. Que filme eu vou usar? Que refletor eu vou usar? Que cor de luz que cor de gelatina eu vou utilizar? Quais são as características de sensibilidade desta câmera, se for uma câmera digital?
Quais são as características dos filtros que eu disponho? Isso seria o mundo matemático das coisas, os padrões, que você não precisa conhecê-los, porque eles têm bula. Você consulta a bula. Você não precisa ser especialista nisso, nessa tecnologia que cada vez mais fica complicada, né? Agora, o espaço poético, né? O espaço da linguagem, esse você não tem bula. Esse é o roteiro em si, os diálogos, o figurino, a arte, o conceito, tudo que você elabora que você não consegue pegar, tudo que não é palatável, tudo que não é palpável faz parte dessa construção poética, dessa construção da linguagem, tá certo? Isso é que eu chamo de separar por notas comuns. Quando eu separo por notas comuns, isso é um conceito kantiano, né? Separar por notas comuns. Quando eu separo por notas comuns, eu começo a criar uma linguagem do que eu estou procurando, porque até aí eu não sei o que vou fazer, porque cada filme, cada foto que eu vou fazer é uma história que acontece em particular com aquilo. Então, para chegar a esse conceito kantiano, eu separei o mundo dos padrões, da tecnologia e o mundo da linguagem, que eu não acho nem em supermercado, nem em farmácia, loja de tecido. Eu tenho que inventar. Quando eu comecei a descobrir essas coisas da luz, eu trabalhava em função dela. Eu hoje trabalho ao contrário, né? Eu trabalho a partir do o quadro manda na luz. Eu, durante 30 anos, trabalhei com a luz mandando no quadro. Ela é que mandava. Hoje eu descobri que não, o quadro é a coisa mais importante. Tanto que eu estou escrevendo uma coisa chamada enquadradar, que é colocar as coisas no quadro, compreende? O lugar que eu vejo, me vê. Né? Aonde eu fui buscar isso? Na mesma fonte que o Didi Huberman foi buscar, o Jorge Didi Huberman foi buscar no Joyce, né? No Dédalus, que vê a mãe pelos olhos da mãe refletida no mar, né? E daí ele constrói toda a questão do Dédalus, que a partir da visão que ele tem da mãe que ele vê e que a mãe vê-lo moribunda, refletida no mar. Ele pegou esse princípio do Dédalus, que é o personagem. Como é que é o primeiro nome do Dédalus, meu Deus? Enfim, o personagem do Joyce, no Ulisses. Ele pegou e adaptou e escreveu um belo de um ensaio, que eu recomendo, fantástico, o que vê, o que nos olha. E eu peguei dele e fiz o lugar que eu vejo me ver. A questão da beleza é uma questão muito delicada, muito delicada. Eu tenho muito cuidado com a questão da beleza. Eu nunca parto de um princípio, quando estou trabalhando com a imagem, que eu tenho pensando na fotogenia. Não penso na fotogenia. Para mim, se ela existir no final do processo, muito obrigado. Vamos aí. Mas eu sou muito mais pela frase do Oswald de Andrade, a contribuição milionária de todos os erros. Quando você trabalha a imagem, você trabalha o tom forte e o tom fraco. O que é o tom forte e o tom fraco da música? É exatamente a contradição, é exatamente os contrários trabalhando. O que é som, o que é silêncio, o que é imagem e o que não é imagem. Na música, é o tom forte e o tom fraco. Ora, quando você ilumina uma cena, se você pensar no tom fraco e no tom forte, você pode pensar que por exemplo, se você pegar dois metais moles, eu vou chamar de metal mole, para não dizer fraco, tá certo? Como o cobre e o estanho, o cobre é fraco, é mole, e o estanho é fraco e é mole.
Mas se você juntar os dois, a têmpera desses dois juntas dá o bronze, que é um metal forte. A montagem no cinema nada mais é do que a junção de dois metais fracos que dão um metal forte. A iluminação nada mais é do que a sombra e a luz que juntos dão uma imagem forte, ou uma imagem que representa alguma coisa, alguma emoção. O que é o som e o silêncio? A presença do ruído e a ausência de ruído que juntos compõem uma sinfonia. A famosa luz invisível, do que eu falei no início. A luz que você vê, o que é interessantíssimo, porque o que você não vê, né, é o que nos interessa, né? É o que interessa, é o que você não vê ali, né? É o que não está velado, né? Eu levei muita coisa de mim para dentro do cinema, porque o cinema veio depois, a fotografia veio antes. Em muitos momentos eu trouxe o cinema para dentro da minha fotografia, de alguma forma. Minhas exposições, as fotos, eu não consigo ampliar pequenas numa exposição. Tem sempre uma dimensão. Há quem diga, eu tenho um amigo que gosta de falar do meu trabalho, e ele disse, é porque você só vê a imagem grande na tela. Pode ser, pode ser. Eu acho que a impermanência do quadro do cinema me influenciou mais na fotografia do que isso. A questão da impermanência, aquilo que está em constante movimento, em absoluta permanência de movimento. Seja você, seja a câmera ou seja o objeto. Essa impermanência do quadro, ela me seduz. Ela me seduz. Isso vai em todos os sentidos. Quer dizer, se você olha a luz natural, se você olha de novo, a árvore já não está mais ali, porque ela já é outra. Ela já é outra. Ela nem é o passado, nem é o futuro. Ela é outra naquele momento. Então, essa permanência do quadro, que vem dos 24 quadros por segundo do cinema, me encanta e me desafia, como uma página em branco do poeta, entendeu? A luz é a matéria do filme. Talvez no cinema, já disse outras vezes, a luz seja ideologia, sentimento, cor, tom, profundidade, atmosfera, narrativa. A luz é aquilo que reúne, que apaga, que reduz, que exalta, que arrisca, esfuma, sublima, derruba, que faz tornar crível o aceitável, o fantástico, o sonho, ou ao contrário, torna fantástico o real, dá tom de miragem ao cotidiano mais simples, reúne transparências, sugere tensões, vibrações. A luz preenche um vazio, cria expressão onde ela não existe, doa inteligência ao que é opaco, dá sedução à ignorância. A luz desenha a elegância de uma figura. Olha que coisa bonita. Glorifica uma paisagem, a inventa do nada, dá magia a um fundo. É o primeiro efeito especial entendido como truque, como encantamento, como engano, loja de alquimia, máquina do maravilhoso. Fellini. A luz é o sal alucinatório que, queimando, irradia visões. E o que vive sobre a película, vive pela luz. A cenografia mais elementar e mais rudemente realizada pode, com a luz, adquirir perspectivas insuspeitas e colocar a narrativa numa atmosfera inquietante. Ou então, acendendo-se apenas um refletor e dando-se um contraluz, eis que todo o sentido da angústia se dissolve e tudo se torna sereno, familiar, seguro. O filme é escrito com a luz, o estilo se exprime com a luz.